Mas, antes da manifestação do nosso secretário, anunciar a presença do Robert Mondinelli Ribeiro, que está representando o seu secretário para São Paulo. É importante também aqui registrar a presença do diretor de desenvolvimento econômico, Cláudio Quercia, e o nosso diretor de relações internacionais, Otaki Shuribu. Quando a gente vê esse vídeo, eu acho que dá uma dimensão mais real do potencial de Campinas e da região metropolitana. E aí eu queria destacar só um aspecto para reforçar isso. Quando a gente fala, né, do PIB de Campinas, nós estamos falando que nós estamos na condição de 10º maior PIB do país. Lembrando que nós temos aí muitas outras cidades capitais, né, e que não atingem o PIB. E são cidades, às vezes, que, populacionalmente falando, têm maior população que nós. Então, isso já demonstra, né, que a força econômica. Quando você fala da região metropolitana, e hoje nós temos que discutir sempre Campinas nesse contexto da região metropolitana, a região metropolitana tem um PIB maior do que o PIB do Paraguai, maior que o PIB da Bolívia. Então você imagina, se uma empresa quer fazer negócio com a Bolívia, que é um país enorme, para obter o mesmo volume de recurso que tem aqui na região de Campinas, ele teria que fazer com a Bolívia inteira. Ou com o Paraguai, que é um pouco menor, mas também um país importante. E não é pouca coisa, o PIB nosso é muito maior que o deles, né? Então isso daí significa que existe um potencial na nossa região muito grande. Mas quando a gente fala em potencial, a gente está dizendo em alguma coisa que pode ser, né? Existe uma possibilidade. Depende muito de nós, depende da nossa competência, depende da competência das empresas, para que esse potencial se realize, para que de fato toda essa riqueza possa, de fato, trazer benefício para a população, melhorar a vida da população. Mas é muito melhor você agir numa situação onde você tem uma região próspera, rica, do que numa situação que você não tem essas condições, porque aí o desafio é ainda maior. Então, ou seja, as condições existem, cabe a nós termos competência para fazer com que ela de fato ocorra e que ela possa trazer os benefícios. Então, eu acho que essa é uma reflexão que eu gosto muito de falar, tendo em vista o que significa Campinas, o que significa a região metropolitana, né? Uma região pequena do ponto de vista geográfico, estamos falando de um raio mais ou menos de 30 quilômetros, e com todo esse potencial. Então, eu acho que isso é o que tem que estar na nossa cabeça para nos animar cada vez mais, ou seja, é possível sim e dá para fazer. Tanto é que muitas ações de sucesso têm acontecido aqui na nossa região, mesmo quando o país vai mal, né? Quando você vê o Brasil com dificuldade aí no crescimento econômico, né? O último dado que foi divulgado, enquanto o Brasil cresceu 1%, a região aqui cresceu mais de 3%, 3,5%. Então, isso demonstra que nós sofremos sim os impactos econômicos do Brasil, se ele estivesse indo bem, estaríamos melhor ainda, mas mesmo assim, existe uma dinâmica econômica aqui que consegue ainda se manter melhor que o Brasil. Isso é muito importante a gente ter claro isso. Não quer dizer que não sofremos com isso, nós vemos aí a situação do país, isso afeta, mas afetaria muito mais se aqui não tivesse essa pujança econômica que possibilita tanto você enfrentar essa crise com um pouco melhor condição, como também sair da crise, né? Agir para sair da crise. Bom, eu vou falar agora então da atuação da Secretaria, mas antes eu queria chamar a atenção para o slogan do nosso prefeito Jonas Donizete, que é Campinas, a força da inovação. Isso tem também um simbolismo muito grande, porque é na inovação que nós conseguimos essa condição melhor. Campinas só tem essa condição hoje, né, essa região nossa, porque a inovação está presente. A inovação faz parte das ações, tanto do governo, quanto das empresas, das instituições, né? É claro que isso não acontece, às vezes, linearmente, todas por igual, mas é uma vocação, é uma tendência onde você, através da inovação, da tecnologia, pode
propiciar toda essa condição que eu me referi. Então, esse slogan eu acho que ele ajuda a fortalecer a imagem de Campinas para que tudo isso de fato ocorra. Bom, por favor, vamos. Eu vou ficar de pé para ficar mais fácil para falar. Acho que até para poder verificar, né? Bom, então estamos aqui fazendo a apresentação para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu peguei aqui, primeiro, as áreas de atuação para que vocês entendam qual que é o papel da Secretaria, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma atividade meio da Prefeitura. Então, diferente de outras secretarias, por exemplo, a Secretaria de Habitação, onde ela atua diretamente, né, com a população, provendo habitação popular, ou ajudando a que socorra, fazendo regularização nos bairros, a nossa Secretaria não. Ela não tem uma ação direta, ela é uma atividade meio. Então é importante também entender isso, porque significa que ela age como coordenadora, como fomentadora e como captadora de recursos, diferente de atuação de outras secretarias. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, eu gosto sempre de definir alguns critérios para ficar mais claro. Primeiro, quando a gente tem como premissa o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável. Então não é só o desenvolvimento econômico. Nós buscamos o desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante, porque nós não queremos crescer a qualquer custo, não queremos crescer em detrimento do meio ambiente. Mas nós achamos que é importante crescer, porque se nós não crescermos, nós não conseguiremos enfrentar os problemas que a população precisa resolver de saúde, de educação, de transporte e de outros mais. Então a gente tem essa premissa, desenvolvimento econômico, uma delas. E a outra é que todas as nossas ações têm que estar voltadas para a geração de emprego. Porque, em última análise, essa é a coisa mais importante que o desenvolvimento pode trazer, que é emprego. Hoje a população precisa de emprego, dignidade. Então, toda vez que eu estou chegando na prefeitura, eu já penso, o que nós vamos fazer hoje para ajudar a gerar empregos? Isso não é uma tarefa fácil, né? Porque não é a prefeitura, não é a secretaria que fala, vai ter esse emprego, vai ter aquilo. Mas ela tem que criar um ambiente favorável para que as empresas que aqui estão possam ampliar os seus funcionários e atrair novas empresas, tanto brasileiras quanto internacional, e eu vou falar um pouco como isso é feito. Mas esse tem que ser o foco, né? Todas as ações são importantes, cada uma mais setorizada, mas no conjunto ela tem um objetivo, geração de emprego. É isso que a gente faz todo dia. Então, nesse setor de desenvolvimento econômico, muito embora é o nome da secretaria, ele tem categorias, ele tem setores. Então, por exemplo, lá nós trabalhamos para manter as empresas aqui em Campinas. Por quê? Porque ela sofre concorrência de outras cidades. Cidades da região, cidades de outras regiões, de outros estados, inclusive, que tentam levar as nossas empresas. Então, é um trabalho que a gente tem que manter essas empresas aqui. A gente tem também que ajudar o pequeno empresário, o pequeno empreendedor. Então, nós temos que fomentar e ajudar o empreendedorismo. Isso a gente faz com ações junto ao SEBRAE, principalmente, e outros parceiros, porque nós temos que cada vez mais ajudar os pequenos, porque eles são os que mais geram emprego. E eles são pequenos hoje, nós queremos que eles sejam médios amanhã e grandes depois. Então, esse é um trabalho constante. E também nós trabalhamos na captação de empresas, né? Tanto empresas nacionais que queiram se instalar aqui em Campinas, quanto empresas internacionais. Então, para isso, a gente desenvolve ações de contato com essas empresas. Nós temos uma parceria muito grande com a Invest São Paulo, que é o órgão do governo do estado, que também faz esse papel de captação de empresas. Aí eles têm uma atuação para o estado de São Paulo, mas nós desenvolvemos uma parceria com eles para que a gente possa fazer parte do sistema de captação junto com o governo do estado, porque aí aumenta a nossa força e a gente consegue mais sucesso, né? Por exemplo, essa última grande empresa, a empresa de ônibus elétricos, painéis solares que veio para Campinas, foi uma parceria que a gente conseguiu junto ao governo do estado. E agora nós estamos fazendo uma outra parceria para atrair uma outra empresa, uma empresa americana, mas que vai ser tocada aqui por uma empresa chinesa, para o desenvolvimento de microprocessadores. Isso é uma guerra, porque outras cidades também estão na disputa, então não é uma coisa tão fácil. E a gente tem que estar fazendo a nossa parte para que essas empresas possam se interessar em ficar aqui. Então, no desenvolvimento econômico, eu dividiria isso entre os empreendedores, os pequenos, que nós temos que ajudar, as empresas que aqui estão
né? E aí, no mais diverso setor, comércio, indústria, serviço, agricultura, para que elas possam melhorar sua rentabilidade, ter interesse em ficar em Campinas e atrair as grandes empresas. Então, essa, de linha geral, para vocês entenderem as categorias de ação no conceito mais amplo de desenvolvimento econômico, muito embora todas as outras ações que têm características específicas, elas estão dentro desse sistema, ou seja, elas contribuem para o desenvolvimento econômico, cada qual na sua especificidade. Aí eu passo para o desenvolvimento rural e do agronegócio, que é um dos setores que nós trabalhamos, né? Esse setor do desenvolvimento rural, ele está na responsabilidade da nossa secretaria, que a gente procura fazer um trabalho junto com o Conselho de Desenvolvimento Rural da cidade, né? Que depois eu vou falar dos conselhos também, mas é muito importante essa ação de parceria. A prefeitura sozinha não consegue fazer tudo, ela não tem, às vezes, os instrumentos para atingir todos os segmentos, então, desenvolver parcerias é muito importante. E a gente procura desenvolver isso, tanto para que a gente possa qualificar as propriedades com informação, com técnicas melhores de manuseio, de plantio, de criação, quanto para comercialização, né? E aí, eu vou dar 2 exemplos, que junto com o Sindicato Rural, nós estamos desenvolvendo a Feira do Produtor. Então, nós vamos ter em breve em Campinas, eles já estão sendo treinados para isso, né? Então o processo já está em andamento, e eu acredito que mais uns 2 meses isso já deve estar concluído. Nós vamos ter feiras dos próprios produtores, né? O SEASA Campinas vai estar fazendo agora, a partir de julho, uma feira também de produtores, só que aí de orgânicos, né? Que é uma coisa muito importante, que tem crescido bastante, a gente tem apoiado, mas eles também depois vão definir uma área para os produtores que não são necessariamente de orgânicos, mas já vai ser instalado a de orgânicos agora, se não me falha a memória, dia 14 de julho. Então, só estou dando 2 exemplos de ações que nós já estamos para que o produtor rural possa ter mais condições de ter a sua produção comercializada e aumentar os seus ganhos, né? Porque é muito importante manter o produtor rural e, para isso, ele precisa ter rentabilidade, né? Ele precisa ter lucratividade que compense para ele continuar com o produtor rural. E depois eu vou falar de ações dentro do nosso plano diretor, para que isso também, as leis ajudem para que isso aconteça, tá? Na área de turismo, o turismo hoje, que também está dentro da nossa secretaria, o turismo hoje é o setor que mais emprega no mundo. Então, se você for pegar toda a população do mundo, onde tem mais gente empregada, é na área de turismo. Então, isso já tem a ver com aquilo que eu falei no começo. Então, essa é uma área prioritária de ação. Porque, às vezes, as pessoas veem o turismo como uma coisa assim, de um lazer, onde só está imaginando a questão do usuário, que é bom também, né? É importante, né? Mas ele é um grande motor econômico, porque o turismo gera empregos, hotelaria, gera outras empresas que prestam serviços, empresas que contratam funcionários para atendimento, segurança, transporte, né, hospedagem. Então, o turismo é um setor muito importante para a geração de emprego. E fala assim, mas Campinas, o que Campinas tem de turismo, né? Porque a gente pensa em turismo, a gente pensa em praia, em montanhas, sei lá, coisas... Esse é o turismo de lazer. De fato, Campinas não é tão forte assim em turismo de lazer. Mas nós vamos trabalhar para isso também. Mas nós somos muito fortes no turismo de negócios, o turismo econômico. Campinas tem uma vocação nesse sentido parecida com São Paulo, né? Muitas empresas realizam eventos com os seus funcionários aqui em Campinas. E isso gera uma economia forte, isso gera a possibilidade de novos empregos. Então nós desenvolvemos muito essa parte do turismo de negócio. Então o nosso forte é turismo de negócio. Mas nós também temos outras áreas. Por exemplo, o turismo gastronômico, né? Vocês sabem, várias atividades são desenvolvidas pela prefeitura para estimular o turismo gastronômico. Nós temos o turismo de saúde. O turismo de saúde, muitas pessoas vêm se tratar em Campinas. E essas pessoas que vêm se tratar aqui, muitas vezes elas vêm com os seus parentes, acompanhantes, eles ficam hospedados. Hoje em dia, uma boa parte das pessoas que se hospedam nos hotéis aqui, eles vêm para se tratar de saúde, né? Fazer tratamentos das mais diversas áreas pelas especialidades que tem em Campinas. E isso também nos ajuda. Ajuda a área de saúde, porque
é um ganho a mais para esse setor, mas também ajuda indiretamente. As pessoas vão dormir, vão ficar no hotel, vão fazer suas refeições, vão pegar táxi, então tudo isso é importante. Além, como eu falei, do turismo de lazer também, né? Campinas tem várias atrações, nós temos uma região da APA, Souza Jaquengi, muito propícia para desenvolvimento de turismo rural, turismo ecológico, e nós estamos trabalhando para isso. Depois eu vou falar um pouco dessas iniciativas, porque nós temos um potencial grande e que precisa ser desenvolvido, porque ela pode gerar mais possibilidades de ganho, tanto para aquela região como um todo, quanto para a estrutura de turismo da cidade, né? Hotéis, transporte, alimentação. Então, o turismo é uma área que a gente atua bastante, por esses motivos que eu falei. Você podia mudar, por favor? Ciência, tecnologia e inovação. É outra coisa que está na nossa responsabilidade lá. Nós temos um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, tenho a honra de presidir esse conselho, e esse conselho articula as universidades, os centros de pesquisa, as indústrias, para quê? Para fortalecer a principal vocação de Campinas, que tem a ver com aquela questão da inovação que eu falei no começo, que é ciência e tecnologia. A maior parte das empresas aqui em Campinas, elas são ou empresas de tecnologia, né, empresa que produz tecnologia, ou são empresas que usam de tecnologia para a sua produção. Então nós temos aqui um fator de desenvolvimento industrial, comercial também, né, porque nós temos tecnologias para o comércio, para os serviços, mas principalmente no setor industrial, onde a tecnologia é essencial para o desenvolvimento. Se nós não tivéssemos empresas que usam essa tecnologia, talvez aquele negócio do PIB que eu falei, ele não teria tido essa condição de estar fazendo um desempenho melhor do que o do Brasil. Porque é justamente aí que você tem ganhos de produtividade. E os ganhos de produtividade são fundamentais para você continuar crescendo, mesmo com uma economia não tão favorável. Então, essa questão da tecnologia, ela é muito importante, né? Depois eu vou falar de algumas ações que nós estamos desenvolvendo nessa área. Por quê? Porque existe já uma economia forte, mas se você organizar esses setores, você vai conseguir atrair outras empresas e vai potencializar as que já estão aqui. E aí eu vou depois, mais para frente, falar das ações que nós estamos fazendo para isso. Cooperação internacional é uma outra área. Nós estamos aqui como diretor da área que eu falei, que é o TAC, assim como o Cláudio, do Desenvolvimento Econômico. A cooperação internacional é muito importante, primeiro para que Campinas possa manter relações com outros países, né? Hoje mesmo nós recebemos aqui uma delegação da China, que veio conhecer nossa cidade, que está muito interessado em desenvolver negócios, né, com as suas empresas, conosco, desenvolver ações culturais também. Então, esse é um exemplo, né? Campinas desenvolve várias ações para fazer com que os outros países conheçam mais Campinas e se interessem em investir em Campinas. E aí eu vou dar alguns exemplos que nós fizemos nos últimos 18 meses. Nós fizemos eventos aqui em Campinas com a África do Sul, para que a gente possa estreitar os relacionamentos com a África do Sul. Fizemos com a Espanha, fizemos com Portugal, fizemos com Estados Unidos, fizemos com a China e agora, semana passada, fizemos com o Canadá. E isso tem sido muito interessante, porque, por exemplo, esse do Canadá, que foi a semana passada, eles confessaram que eles não conheciam a pujança de Campinas, eles conheciam mais São Paulo, né? E isso daí abriu os olhos para eles de outras oportunidades de investimentos aqui, ou de exportação do Canadá, porque a gente também, que eu acabei esquecendo de falar, a gente também ajuda as empresas a exportarem, porque isso é uma fonte importante de recursos para elas, né? Porque às vezes o mercado aqui não está bem, mas você tem outros países que estão bem no mercado. Então você exportando, você compensa um pouco alguma perda que você possa ter aqui. Então, essas iniciativas fazem parte da nossa estratégia. Assim como nós mantemos relação com os consulados, né? Os consulados normalmente ficam em São Paulo, nós temos alguns cônsulos honorários que ficam aqui em Campinas, que a gente se reúne periodicamente com eles, e a gente muitas vezes vai visitar os consulados lá em São Paulo. Eu estou marcando agora para julho, visita no consulado do Japão, que nós vamos fazer um evento com o Japão e estamos programando com a França também para o segundo semestre. Então nós vamos estar indo lá no consulado do Japão em São Paulo,
que eu tive com o cônsul há 15 dias aqui em Campinas. Então, eu estou dando esses exemplos assim, só para vocês verem que essas iniciativas, elas têm uma importância de você mostrar Campinas e tem uma importância de que, quando você tem uma oportunidade de uma empresa instalar no Brasil, eles considerem Campinas como uma possibilidade real. E é isso que a gente tem feito. É óbvio que quando você fala em relações internacionais, você está falando sempre coisa de médio e longo prazo. Não é assim, você faz uma reunião com o Canadá, no dia seguinte tem uma empresa do Canadá aqui. Não, você abre uma porta e vai buscando oportunidades. Mas hoje eu posso dizer para vocês que esses países veem Campinas como uma possibilidade muito boa de investimento, de trazer empresas para cá. Então, essa é uma das tarefas que a gente desenvolve na cooperação internacional. Aeroporto Internacional de Viracopos é um dos principais vetores de desenvolvimento. E a gente, às vezes, não dá a devida importância, né? Parece que é mais um aeroporto. Gente, isso é uma coisa fantástica e importante para a nossa cidade. Vocês, quem conhece muito mais, você vê Guarulhos antes do aeroporto e quando instalou o aeroporto lá em Guarulhos. Mudou completamente. Hoje Guarulhos é uma cidade que equivale a Campinas em população, tem um bom PIB também, menor que Campinas, mas tem um bom PIB. Isso foi graças ao aeroporto. E aqui Campinas está hoje numa perspectiva de fortalecimento do nosso aeroporto, né? Estamos tendo alguns problemas aí com a concessão, mas isso é uma questão que vai ser resolvida, espero que o mais rápido possível. Mas o aeroporto em si tem uma pujança, tem uma dinâmica muito importante. E a nossa secretaria tem a responsabilidade de apoio ao aeroporto. Então, só para vocês terem uma ideia, a cada 15 dias nós temos uma reunião no aeroporto que reúne todos os atores dentro do aeroporto, então a direção do aeroporto, a Infraero, a Anvisa, a Polícia Federal, né? Elas se reúnem para discutir os problemas que estão acontecendo no aeroporto, o que vai fazer, e no caso, quando essa questão diz respeito à prefeitura, a gente toma as atitudes para ajudar, porque lá é uma cidade que tem uma dinâmica, tem um monte de trabalhadores lá, tem um monte de empresas lá dentro, tem comércio, tem serviços, e precisa do apoio da prefeitura para que tudo isso funcione a bom termo e, consequentemente, ele possa ter êxito. E nós temos tido, porque mesmo com essa situação que está passando a administração do aeroporto, o aeroporto foi reconhecido como um dos melhores aeroportos de carga do mundo. Veja bem, um dos melhores aeroportos de carga do mundo. Isso significa o quê? Que está funcionando a contento. Porque aí não é a beleza do aeroporto. Quando você ganha esse ranking, é porque o funcionamento das cargas que chegam aqui no nosso aeroporto, elas estão sendo bem feitas, elas estão agradando a quem está importando, a quem está exportando. Consequentemente, demonstra a importância do nosso aeroporto. E hoje o nosso aeroporto é o maior aeroporto de carga do país. Isso não é pouca coisa, gente, né? Então, nós temos que valorizar isso, e a Prefeitura faz isso através do nosso trabalho como coordenadores do apoio ao aeroporto, nas mais diversas áreas que são desenvolvidas. Bom, agora eu vou falar, além essa parte que eu falei para vocês, eu tentei descrever todas as principais áreas de atuação na Secretaria. Então, essa parte que eu falei, vocês conheceram um pouquinho de quais ações que nós temos lá, qual setor que nós temos para o nosso trabalho no dia a dia. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês que dentro desse trabalho tem a participação desses conselhos. Então, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que eu já falei um pouco, o Conselho de Desenvolvimento Rural, que é muito importante, lá estão os institutos de pesquisa, o Instituto Agronômico, a CAT, o ITAL, você tem o Sindicato Rural, você tem o SEASA, tem todos os principais atores aqui nesse conselho. Temos o Conselho Diretor do FATUR, que é o Fundo de Apoio ao Turismo, que é muito importante, são daí que saem os recursos para os investimentos. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz para divulgar Campinas é participar de feiras onde você pode estar apresentando o potencial da cidade. E é feito a participação, e muitas dessas feiras são feitas com recursos oriundos do Conselho. Algumas atividades de desenvolvimento do turismo aqui em Campinas também são feitas com esses recursos. Todos esses. O primeiro a gente tem reunião mensal, o do desenvolvimento rural nós temos reunião bimestral, e a do Conselho do FATUR é mensal também. O Conselho do Turismo,
ele está sendo reformulado. Inclusive a lei está na Câmara, deve ser votada em segunda votação na segunda-feira, que vai reformular essa lei, que era uma lei que já existia, ele está dando mais poder para o Conselho, essa nova lei, ela está seguindo parâmetros da lei estadual, que também foi reformulada, a lei estadual do turismo, e nós estamos pleiteando também a participação de Campinas na lei estadual que define cidade de interesse turístico. Então, nós estamos trabalhando, e assim que for aprovada a nossa lei de turismo, aqui do Conselho, nós já vamos dar sequência a essa atividade muito importante de articulação do setor de turismo. Por favor. Algumas coisas também que eu queria falar sobre a parte fiscal. Então, quando você fala em atrair empresas, quando você fala em buscar manter as empresas aqui, você muitas vezes precisa usar de instrumentos fiscais, ou seja, tributários, para incentivar isso aí. É óbvio que você não consegue fazer isso para todos os setores, porque você fala, por que então o setor tem e outro não tem? Porque não tem condição de você dar incentivos gerais, porque aí teria uma queda de arrecadação muito grande, seria prejudicial para essa cidade. Mas algumas isenções são necessárias, porque senão a gente não atrai novos investimentos e não mantém as empresas que aqui estão. Então, eu peguei as três principais, leis de incentivos fiscais. As leis reduzem o ISS de 5 para 2, o 2 é o mínimo que a lei permite, então nós estamos reduzindo para o mínimo, de 5 para 2. Algumas dessas leis dão isenção total, outras dão redução, então tem gradações, até determinado padrão, tem redução de X% até chegar a 100%. Startups. As startups são as empresas nascentes de tecnologia. Então, se a gente quer desenvolver tecnologia, nós temos que ajudar aquelas empresas que estão nascendo em tecnologia, que são as startups. A nossa lei é a lei mais benéfica que tem, é essa lei de startup. Porque são empresas muito pequenas, empresas de uma pessoa, duas pessoas, quer dizer, elas estão ainda, se você ajudar, elas podem crescer, pode ser empresas que vão ser bem virtuosas e empregar muita gente. As empresas de tecnologia, que tem essa isenção, é uma lei que, essas leis aí, até essas duas primeiras eu ajudei a aprovar na Câmara quando estava lá como vereador, são leis importantes, elas ajudam o setor, e a lei mais recente, que é essa de energia renovável. Está evidente que cada vez mais o mundo vai caminhar para energia sem carbono. Isso já está evidente. Agora, Campinas quer ser uma referência, quer atrair os investimentos desse setor. Por isso que ele fez essa lei. Né? Essa lei que favorece empresas de painéis solares, de carros elétricos, de equipamentos que não utilizam combustível fóssil ou outros combustíveis limpos. Então, essa lei ela vai nos ajudar, né, a atrair essas empresas. Hoje nós já temos empresas aqui que atuam nessa área, mas nós acreditamos que podemos atrair muito mais, podemos ter um grande polo de atração dessas empresas, que serão as empresas do futuro, serão as empresas que vão prevalecer no futuro. Então nós estamos aqui antecipando. Como eu falei, isso é uma tecnologia nova, ainda temos poucas empresas nessa área, mas se a gente já começa a ser interessante para elas, o futuro vai fazer com que mais empresas sejam desse ramo e tenham mais interesse de vir para Campinas, porque a gente começa a criar um polo de atração dessa. Então é muito importante para a estratégia do município. Percebam que várias coisas que eu estou falando aqui, elas não são descoladas umas das outras. Elas estão dentro de estratégias bem claras do que nós queremos ser, para onde nós estamos caminhando, e nós queremos ser, então, atrair para Campinas empresas limpas, empresas que não poluam, aliás, empresas que ajudem a que o país seja mais limpo, não só a fábrica dela, mas que ela permita que nós tenhamos equipamentos, automóveis, carros, com energias renováveis. Então, essas leis são as mais importantes que nos ajudam nisso. Por favor. Bom, agora eu vou falar de algumas coisas, também peguei as mais importantes, né, para também não me alongar muito, mas as mais importantes ações... Desculpa. As mais importantes ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura, do modo geral, aí então não é necessariamente a Secretaria de Desenvolvimento, muito embora de todas elas a Secretaria participou da elaboração e da implementação delas, mas que são ferramentas que ajudam a atender ou atingir os objetivos que eu falei aqui no início. Bom, o Via Rápida Empresa é uma parceria com o Governo do Estado, né, através da JUSESP, que permite a abertura de empresas que antes levavam meses aqui
aqui na nossa cidade, às vezes 90 dias para aprovar uma empresa, hoje aqui em Campinas tramita em 5 dias úteis. Quer dizer, é um recorde, foi a primeira metrópole do país a ter uma lei como essa. Tanto é que cidades têm vindo aqui copiar essa nossa metodologia de funcionamento. Então, isso dá um ganho muito grande, né? Isso facilita a vida, porque quando você fala que você tem que apoiar o empreendedor, se você não ajuda ele a abrir uma empresa, já começou dificultando, né? Então, isso é uma coisa importante e que está sendo muito copiado. A certidão de uso do solo online, que é muito importante também, porque para uma empresa se instalar, a primeira coisa, ela precisa saber o que pode fazer naquele estabelecimento, naquela região, e hoje você consegue não só saber online, que isso já tá, agora você pega a certidão, que é um instrumento importante, quando você vai dar entrada na documentação, você tem a certidão de uso do solo, né, online. Então, isso baixou bastante. Antes, quando não tinha isso, levava 60, 70 dias para ter essa certidão. Agora você tira ela online. Rural inteligente, o que é isso? Como eu falei, nós estamos apoiando a área rural. Mas a área rural tem sempre um problema de localização, né? Vocês já estiveram andando na área rural, às vezes, pô, onde é que é? Não, é naquela porteira, você vira à esquerda, é mais ou menos assim. Isso é péssimo se você quer ajudar a área rural a se desenvolver. Então nós desenvolvemos 2 ações. O Rural Inteligente, com a ajuda da Guarda Municipal, inclusive, as propriedades rurais, elas estão sendo identificadas e estão sendo marcadas com o GPS a sua porteira de entrada. Por que isso? Porque quando precisa, por exemplo, de uma ambulância do SAMU chegar lá, ela tem a referência de GPS para chegar lá. Então não tem erro. Porque você imaginou, sai o SAMU, na hora, você vira aqui naquela bifurcação, pega a porteira tal, à noite tal, a chance de demorar e não achar é grande. Agora não, né? Essas coordenadas estão sendo passadas para o SAMU e para a Guarda Municipal, porque quando é uma ocorrência policial, a Guarda Municipal tem essa referência de GPS para chegar na porteira, porque a propriedade às vezes é grande, às vezes tem uma entrada aqui, outra ali. Qual que é a principal? É essa. E elas estão ganhando uma placa que elas podem colocar para que haja referência para outras pessoas também. Isso já foi feito em uma boa parte da cidade, nós vamos dar continuidade, falei ontem mesmo com o secretário Baggio, que já nos ajudou bastante, vai continuar agora para a gente concluir todas elas. Nós entregamos um lote agora também para o Sindicato Rural, né, que foi, acho que a semana que vem nós vamos fazer a entrega de algumas novas placas dessas. Bom, então isso faz parte de estratégia. O Rural Inteligente, essas trilhas que foram feitas na região de Souza e Jaqueji, que elas estão todas com placas de sinalização. Né? Quando você vai numa rua, você tem a placa, né? Rua tal, não é isso? Não tinha isso lá, né? E agora elas estão todas sendo marcadas com referências, inclusive de turismo, com referências de altimetria, de georreferenciamento, porque isso também dá muito mais condição de quem fosse deslocar por lá saber, né? Não ficar perdido, porque eu só podia andar lá quem conhecia, né? Pessoas ficar perdido numa situação dessa, muitos gostavam de passear, de andar de bicicleta, e agora essas trilhas. Quando fala trilhas de Souza Jaqueji, às vezes quem não conhece fala, deve ser umas trilhas. Gente, tem mais de 200 quilômetros de trilha lá. Então vocês imaginam o trabalho que foi fazer toda essa referenciação de tudo. É como se tivesse colocado placa. São placas modernas. As placas são padrões internacionais, tá? Então não é placa que a gente inventou, são padrões usados na Europa, principalmente. Então, está muito bom, porque nós estamos facilitando para que o deslocamento na produção rural, para que as pessoas consigam chegar lá com muito mais segurança e informação. Aliás, essas placas, elas não ficaram só na nossa divisa, elas extrapolaram, elas chegaram até Pedreira, até Amparo, que fazem divisa com a nossa APA. Por quê? Porque nós queremos essa integração. Isso ajuda o turismo daquela região. Lembra que eu falei agora do turismo? Ações no turismo naquela região vão ser muito mais facilitadas a partir dessa iniciativa. Por isso que eu falo, o poder público ele tem que dar estrutura, ele tem que dar as condições para que aquilo aconteça. Nós temos que falar, tem que desenvolver o turismo lá. Tá bom, mas o cara não consegue chegar na propriedade, o cara que está na propriedade precisa de uma ambulância, a ambulância não acha, agora vai achar. Né? Agora você resolve todos os problemas? Não. Mas sem isso, fica muito mais difícil desenvolver o turismo naquela região. Estou falando do turismo, porque é uma coisa importante que eu falei, mas outras ações, né, de atividades rurais que precisam lá. Então, são ações que a gente está desenvolvendo. Plano Estratégico de Ciência e Tecnologia. Aquilo que eu falei do Conselho,
juntamente com a prefeitura, desenvolveu um plano estratégico. Um plano que não é da prefeitura, é um plano da cidade. Foi desenvolvido com muitos técnicos, né? Eu participei desse plano na época ainda como vereador. Por que isso é importante? Primeiro vocês vejam que é um plano até 2025. Então não é um plano para esse governo. Isso que é uma outra diferença nossa. Nós não estamos trabalhando só para esse ano, para esse governo agora, nós estamos trabalhando para a cidade, quer dizer, qual que é o futuro da cidade. Então a gente já fez um plano para 10 anos, porque ele tem uma perspectiva de onde nós estamos caminhando e para onde nós queremos chegar. Para vocês terem uma ideia, não é um plano que ficou na gaveta, não. Deste plano aí, 60% já foi implementado. Só isso já valeria. Podia parar por aí, porque a maioria dos planos o nego faz e às vezes não vira nada, né? Esse não, está saindo do papel. Por quê? Porque o Conselho de Ciência e Tecnologia fiscaliza esse plano. Todo ano a prefeitura tem que prestar contas para o Conselho. Isso não foi imposto, não. Foi a prefeitura que se dispôs a fazer isso, tá? E concordaram com o Conselho. E todo ano a prefeitura vai lá, explica o que fez, o que não fez, por que não fez, tem que ouvir o Conselho. E é isso que está funcionando. Isso aqui ajuda que as empresas saibam qual é a estratégia da prefeitura para desenvolver. E é muito interessante, porque como isso aí está no site da prefeitura, quem quiser só acessar o site da prefeitura vai poder ler. Tem empresas ou países que nos visitam, quando eles chegam para falar com a gente, eles já leram o plano. Então o plano está servindo até para influenciar a vida deles aqui para Campinas. Está dentro daquela estratégia que eu falei de atrair os países, as empresas. Bom, estamos elaborando agora o Plano Estratégico de Cidade Inteligente, junto com o Conselho também. O que isso é diferente? Cidade inteligente é para que a gente possa ter uma cidade que funcione melhor, que atenda melhor a população nas mais diversas áreas. Saúde, transporte, educação, meio ambiente, segurança pública. Então, esse plano, assim como o anterior, ele foi um plano geral de ciência e tecnologia para a cidade, esse vai focar mais na cidade inteligente como uma forma de você melhorar os serviços públicos, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E para isso nós temos que melhorar a gestão da prefeitura, né? Nós temos que transformar essa gestão numa gestão inteligente, uma gestão que possa disponibilizar as informações para a população, que possa fazer planejamento mais eficiente com base nas demandas. Então, são ações que vocês vão começar a perceber, também são ações de curto, médio e longo prazo, mas que hoje em dia é fundamental. Eu vou dar só um exemplo disso aqui. Com base nesse plano, nós fizemos uma parceria com o CPQD e com uma empresa chinesa chamada Huawei para a instalação de câmeras inteligentes. Vocês sabem que Campinas já tem alguns sistemas de câmeras inteligentes. Com isso, com essa parceria, que não vai ter custo para a prefeitura, nós vamos instalar mais câmeras inteligentes, câmeras muito mais sofisticadas do que a gente tem. Consequentemente, nós vamos melhorar a segurança pública. Está vendo? Aí só um exemplo pequeno de como uma estratégia de cidade inteligente vai nos ajudar com a segurança pública. Assim como nós vamos fazer isso em outras áreas, vamos fazer isso no transporte também e outras mais. Mas estamos caminhando para isso. Isso é uma coisa muito importante que vai transformar a cidade. Vocês vão ver como a administração pública vai ficar muito mais eficiente e vai ajudar a melhorar a vida da população. Aí eu queria falar de uma lei, né, que é o programa da ARE, que é a Aprovação Responsável Imediata. Essa lei é muito importante para o desenvolvimento econômico. Por quê? Como eu falei, você tem que ajudar os empreendedores a que as coisas funcionem melhor para eles. Através dessa lei, ele consegue aprovar os seus projetos aqui na prefeitura muito mais rápido. Questão de 5 dias, coisa que levava meses também para aprovar. E é isso que nós temos que facilitar. Então, se você tem um empreendimento até 500 metros quadrados, então não estamos falando dos grandes empreendimentos, você consegue fazer essa aprovação rápida. Então, percebam, vamos supor, uma pessoa quer abrir uma empresa, abre 5 dias úteis. Ele quer aprovar um projeto para fazer lá o seu comércio, sua loja, sei lá, o que ele quer fazer. Até 500 metros quadrados ele entrega lá, 5 dias úteis também, ele tem aprovação para começar a sua obra. Isso não era normal, né? Quem está aqui há mais tempo sabe disso, né? E é isso que nós estamos fazendo para que o ambiente de Campinas se torne mais favorável aos empreendedores,
gere mais empregos, porque as pessoas se interessam mais para vir para Campinas, porque aqui é uma cidade que dentro da lei, dentro das regras, ele trabalha para desburocratizar. Isso é uma palavra importante também que nós estamos trabalhando. Em várias áreas aqui da Prefeitura, poderia ficar aqui muito tempo falando disso, estamos agindo para desburocratizar, para agilizar, para que a Prefeitura funcione mais rápido para as pessoas e para as empresas. E a área é uma coisa importante, uma lei importante. O plano diretor estratégico, por que eu coloquei aí o plano? Nós também participamos ativamente nesse plano. O plano agora tem os seus desdobramentos, né? Tem a lei de uso e ocupação do solo, que já foi para a Câmara, temos que discutir sobre a questão dos usos rurais, ou seja, tem algumas outras ações que decorrem do plano. Mas por que eu quero destacar o plano? Porque o plano, além de outras coisas que são importantes no plano, ele vai ajudar muito o desenvolvimento da cidade. E eu vou citar 3 exemplos. Um deles é o uso misto, né? Quem acompanhou a discussão do plano sabe, ele permite o uso misto. E isso é fundamental, porque sem o uso misto, a gente cria uma série de ilegalidades, principalmente nos pequenos comércios e serviços da cidade. Vocês sabiam que uma grande parte de estabelecimentos que estão lá no seu bairro, eles não estão regularizados? Hoje eles até estão provisoriamente, porque foi feita uma lei transitória, mas que ela tem prazo para acabar, porque estava aguardando o plano. Agora com o plano ela vai poder ser extinta. Mas sem essa lei, nós teríamos algo em torno de 20 mil imóveis que não conseguiam se regularizar. Por quê? Vou dar um exemplo. Abriram aquela padaria no meu bairro. Só que pelo zoneamento, não o novo que está sendo proposto, mas o que vai, estava que lá era só residencial, então não podia ter padaria. Estou dando exemplo da padaria, qualquer um. Então você vai na padaria, compra um pãozinho lá e tal, e aquela padaria você não consegue se regularizar. Com o uso misto, vai poder. Então, isso vai fomentar. Vocês imaginem esses proprietários, quando eles vão poder ter legalmente seu estabelecimento regularizado. Você sabe que, às vezes, uma farmácia não consegue se instalar num determinado bairro por causa disso. Porque a farmácia, se não tiver a documentação em ordem, ela não consegue nem comprar remédio. Quem conhece um pouco disso sabe. Então, você impede, às vezes, de ter uma farmácia perto de casa, no seu bairro. Agora, não. Então, eu estou dizendo que o plano diretor estratégico nosso abriu uma possibilidade de destravar a cidade para que nós ajudemos, o pequeno principalmente, estou falando, pequeno comércio, aquele comércio mais regional, de bairro. Ajuda outros setores também, mas eu vejo nisso uma grande força motriz do nosso desenvolvimento. A outra coisa que o plano diretor ajuda é porque ele define as áreas de indústria, né, de uma forma muito mais coerente, perto das rodovias, que vão possibilitar a atração de empresas para essas áreas. Porque se a gente não tem disponibilidade de áreas adequadas, você também não consegue atrair as empresas. Então isso vai ajudar muito, né, esse desenvolvimento. E também, como decorrência desse plano, a área rural, como eu estava dizendo, ela vai ter mais possibilidade de uso, né? E aí eu dou um exemplo. Hoje, se você tem uma propriedade rural, e eu vou dar um exemplo verdadeiro não, real, que aconteceu. A pessoa produz jabuticaba. Aí ela quer abrir uma fábrica para fazer a compota de jabuticaba, doce de jabuticaba, processar jabuticaba. Até então ela não conseguia, ou era muito difícil para ela conseguir. Porque ela tem que ter essa autorização, porque senão ela não pode emitir nota fiscal.